da equipa docente, discente. Agradeço o facto de ter aceitado este desafio, vir aqui partilhar connosco algum do seu trabalho, das suas reflexões sobre as ligações que são tão antigas entre a literatura e a animalidade. A questão animal sempre interessou muitíssimo os poetas, os filósofos também, os escritores, e a professora tem um trabalho muito profundo e muito interessante que hoje nos dá aqui a graça de partilhar connosco. Obrigada por isso. A professora é escritora e é também professora de Teoria de Literatura e de Literatura Comparada na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Vem da área da literatura propriamente dita, mestre em Literatura Brasileira, doutora em Literatura Comparada pela mesma instituição onde ensina, a Universidade Federal de Minas Gerais, e tem um pós-doutoramento em Cinema pela Universidade de Londres. É sempre uma ligação muito interessante esta da literatura com as artes visuais e o cinema em particular. Tem publicado uma obra muito profunda, muito original, sobre esta relação entre a animalidade e a literatura, e eu destacaria apenas alguns dos ensaios mais recentes e do trabalho mais recente. Estou a pensar, nomeadamente, do trabalho Quando Morre um Cão, um trabalho belíssimo. Literatura e subjetividade, animal, publicada no número 7 da revista Dobra, que é um número inteiramente dedicado ao animal. Julgo que publicada em 2020, não tenho bem a certeza da data, porque não consigo encontrá-lo propriamente nas referências, pelos nossos colegas do Instituto de Literatura e Tradição da Faculdade das Ciências Humanas da Universidade Nova. O livro Pensar e Escrever o Animal, ensaios de zoopoética e biopolítica, uma coletânea de ensaios de vários autores, publicada em 2011. E o livro Literatura e Animalidade, de 2016, e que teve uma segunda edição há pouco tempo, em 2021. A professora coordenou entre 2007 e 2010 o projeto Bestiários Contemporâneos, Animais e Literatura, é sempre um tema muito interessante dos bestiários. O projeto Zooliteratura Brasileira, Animais, Animalidade e Limites do Humano, para o qual obteve uma bolsa de produtividade do CNPq, a agência financiadora principal do Brasil, e atualmente tem um projeto sobre zooautobiografias, vidas, animais e limites do humano. Neste momento, creio que é finalista do primeiro prémio Candango de Literatura, com o conto Pequena Enciclopédia de Seres Comuns, e julgo que o resultado é divulgado amanhã, que é também um momento muito importante estarmos aqui na véspera deste resultado. Portanto, muitos parabéns desde já por estar nesta lista de finalistas. E professora, sem mais delongas, passo-lhe a palavra e agradeço-lhe muito, mais uma vez, em nome de todos os que aqui estamos e dos que não podendo estar, quereriam fazer a presença. Muito obrigada. Muito obrigada, Verônica, pela apresentação tão generosa. Eu quero saudar a todas e a todos, sejam bem-vindos. Digo que é uma honra e uma alegria proferir a aula inaugural do curso Animais e Sociedade, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Então, meus agradecimentos à professora Verônica Policarpo pela gentileza do convite. Bem, eu vou começar a minha exposição com uma breve referência ao livro A Vida dos Animais, do escritor sul-africano John Maxwell Coetzee, publicado em 1999. E que muitos de vocês devem ter lido. Numa das passagens, a protagonista, que é uma fictícia escritora australiana chamada Elizabeth Costello, vegetariana por opção ética, convidada a falar numa universidade norte-americana, lança uma frase contundente em uma de suas 2 palestras. Ela diz o seguinte: dizem que tratamos os animais como objetos, mas, na verdade, tratamos os animais como prisioneiros de guerra. Referindo-se aí não apenas à condição dos bichos em zoológicos e matadouros, mas também a todas as práticas de confinamento, assujeitamento,
exploração, sacrifício desses outros não humanos, né, que conosco compartilham o que nós chamamos de vida, a personagem que atua também como uma espécie de alter ego do autor, traz à luz várias questões, né, que têm mobilizado em diferentes campos do conhecimento o debate contemporâneo sobre as nossas relações com os animais. Chama a atenção também a forma como essa obra é construída, né? Visto se tratar de um romance com traços híbridos, que inclui não apenas as palestras de Costello, permeadas de intervenções da plateia, mas também textos reflexivos de 4 intelectuais existentes, tá? Dispostos estrategicamente no final do livro. São pensadores renomados que atuam em diferentes campos do conhecimento, né? Seriam a professora de literatura, Marjorie Garber, o filósofo da bioética, Peter Singer, a estudiosa do hinduísmo, Wendy Doniger, e a antropóloga Barbara Smuts. Ao reunir essas vozes distintas e, por vezes, dissonantes, Coetzee vale-se de um viés múltiplo e prismático para lidar com os animais ou com a questão dos animais em sua obra ficcional, né? Leva o debate para diferentes eixos de discussão e evidencia, com essas estratégias, a transversalidade do tema no discurso crítico contemporâneo. De fato, como sugere o autor, né, na voz de Costello, que também discorre sobre os sujeitos animais, né, em poemas de Hilke, de Ted Hughes, entre outros, a questão dos animais tornou-se, no nosso tempo, um fenômeno transversal, né, que atravessa diferentes campos do conhecimento, provoca inúmeras interrogações ético-políticas, jurídicas, culturais, ecológicas, além de propiciar novas maneiras de se configurarem os conceitos de humano, humanidade e humanismo. No que tange especificamente à literatura, pode-se dizer, né, que tais discussões começaram a se delinear mais efetivamente, né, a partir das 2 últimas décadas, em sintonia com o debate contemporâneo em torno do assunto e, sobretudo, tá, impulsionado pelo próprio trabalho criativo dos escritores. Um trabalho já não mais circunscrito aos limites do antropomorfismo ou da conversão dos animais em meros símbolos, alegorias, metáforas do humano, né? Uma vez que, sobretudo a partir do século XX, isso não quer dizer que antes não encontremos autores que enfocam o tema sob essa outra perspectiva, né? Então, sobretudo a partir do início do século XX, os animais passaram também a se inscrever de forma mais incisiva na literatura como seres complexos, dotados de inteligência,
sensibilidades e saberes próprios sobre a vida, ou seja, como sujeitos. Não bastasse isso, houve ainda, né, podemos dizer, uma retomada positiva da noção de animalidade, né? Animalidade que também se inscreve no humano, bem como uma investigação criativa, né, dos limites e liames entre viventes de diferentes ordens, famílias e espécies. Tá? E esse movimento, né, possibilitou, sem dúvida, que as reflexões crítico-teóricas sobre literatura também se ampliassem e adquirissem uma feição transdisciplinar, né? Suscitando, inclusive, a emergência de novos conceitos de caráter híbrido, como o de zooliteratura. Quer dizer, esse termo, que designa o conjunto de práticas literárias ou obras, né, de um autor, de um país, de uma época, né, que privilegiam um enfoque de animais, pode ser também concebido como uma alternativa à palavra bestiário, né, a qual tenho preferido empregar, né, mais no sentido estrito de coleção, catálogo, né, de animais reais e fantásticos, ou seja, enquanto um gênero literário, iconográfico, né, oriundo da cultura medieval. Isso porque bestiário, né, por ser derivado da palavra besta, né, carrega toda uma carga simbólica negativa, né, oriunda da tradição judaico-cristã. Aliás, essa questão da besta, né, é também muito instigante. Derrida dedicou uma série de seminários, né, sobre esse tema, a besta e o soberano, em que ele discute os matizes dessa noção e as consequências, né, da figura da besta na própria concepção, né, de um pensamento sobre o humano, sobre o não humano e as práticas de dominação, né, de exploração dos humanos em relação aos não humanos. Bem, há ainda, né, por extensão, né, dentro dessa nomenclatura, né, nesse conjunto de nomenclaturas, a palavra zoopoética, né, relacionada tanto ao estudo teórico de obras literárias e estéticas sobre animais, né, quanto à poesia de um determinado autor, né, centrado nesse universo animalista. Você pode falar a zoopoética de Herberto Helder, né? A zoopoética de Hilda Hilst, a zoopoética de Ted Hughes, exatamente envolvendo esse conjunto de poemas voltados para essa questão, né? Quer dizer, mas eu uso aqui, né, a palavra zooliteratura num sentido mais amplo, né, que inclui, né, narrativas, poemas, biografias ficcionais, né, como a palavra literatura tem essa abrangência. Então, eu vou abordar aqui a questão da zooliteratura, incluindo todas essas modalidades textuais, né? E é interessante que hoje o prefixo zoo tem proliferado bastante, né? Fazendo surgir vários neologismos, né? Como zoografia, zooficção, zoobiografia,
zoofitoliteratura, enfim, é muito instigante pensar, né, nas potencialidades desse prefixo zoo para marcar a importância dessa questão, né, na literatura e em diversas áreas do saber. Então, que proliferem muitos, né, muitos neologismos a partir, né, desse prefixo. O prefixo bio também tem propiciado essa disseminação, né, de novas palavras. Bem, então, eu ouso dizer, né, que a zooliteratura, no sentido amplo do termo, tem o grande mérito de possibilitar uma compreensão dos animais, da animalidade e das interações, né, humano-não humano, também pelo viés dos sentidos e da imaginação. Graças aos exercícios ficcionais e poéticos, né, de diferentes procedências, quer dizer, essa noção nos leva, né, a atravessar as fronteiras, né, entre as espécies, né, e em direção a outra margem, né, a dos animais não humanos. E isso, né, num encontro também com a animalidade que nos habita, que está dentro de nós. Dessa forma, né, a zooliteratura afirma não apenas a sua potencialidade de provocar atos internos em nós, leitores, né, como também nos ensina a lidar, por rotas criativas, com as alteridades radicais. Fazer aqui uma lista de poetas, ficcionistas, que, a partir do século XX, construíram esse novo enfoque zooliterário, seria certamente uma tarefa insana, né? Desde 2008, quando iniciei a minha pesquisa, eu tenho descoberto muitos nomes, tá? Em diversos países, em diversos contextos culturais. E essa lista só aumenta a cada dia, sobretudo se considerarmos as últimas décadas, né? Quando a questão veio à tona com muita força, né? Em decorrência daqueles fatores que eu mencionei, né, no início da minha fala. Quer dizer, de fato, não são poucos os escritores que têm explorado diferentes categorias do mundo zoo, né, como das feras enjauladas, nos zoológicos do mundo, das cobaias de laboratório, dos animais silvestres, dos bichos domésticos e rurais, dos cães de rua, das espécies em extinção, enfim, né? Todas as categorias entram na literatura. Os vermes, as minhocas, os insetos, tudo. Né? Para não mencionarmos os autores, né, que lidam com o transpensamento das fronteiras entre os mundos humanos e não humanos, né? Isso por meio dos devires e das metamorfoses. Bem, autores como Franz Kafka, Patricia Highsmith, Virginia Woolf, John Berger, Marguerite Yourcenar, Jacques Roubaud, Guimarães Rosa, Herberto Helder, Maria Gabriela Liansol,
Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, Luísa Neto Jorge, Ted Hughes, Yoko Tawada, Alama Banku, Iva Hornung e o próprio Coetzee, né? São alguns, né, dos destaques dessa vastíssima lista. Certamente vocês teriam muitos outros nomes aí para apresentar, né? Bom, então, diante dessa complexidade e vastidão, né, optei por me deter aqui hoje, particularmente na noção de subjetividade animal, tá? E a presença dos eus animais na literatura. E, para isso, eu lanço algumas perguntas, que foram, inclusive, as que nortearam, né, os meus textos sobre esse tema. Como o eu não humano se inscreve na literatura? É possível definir uma subjetividade animal na contramão do pensamento que se construiu no Ocidente sobre a noção de sujeito? Quais as estratégias literárias viáveis para se compor uma autobiografia de um cão, um urso, uma vaca, um falcão, uma onça ou um porco-espinho? Até que ponto podemos atravessar os limites da nossa própria espécie para habitarmos poeticamente o corpo de um bicho e vivenciarmos uma nova ou uma outra subjetividade que não a humana? O filósofo e etólogo francês Dominique Lestel, no livro L'Animal Singulier, que é este livro aqui, O Animal Singular, lidou com essa problemática dos sujeitos animais no campo da etologia, sem entrar propriamente no terreno da ficção literária. E as ideias são interessantes para pensarmos alguns pontos referentes à literatura, né? E para fazer isso, ele estabeleceu algumas categorias distintas de animais, no que tange a dimensão subjetiva, tá? E ele se detém, sobretudo, nos que apresentam uma maior ou menor complexidade cognitiva, sensorial, emocional, e, portanto, entram na categoria de sujeitos dotados de singularidade, tá? Então, são muitas esses graus de consciência, né, de complexidade cognitiva, sensorial. Então, daí existem várias, realmente, categorias de subjetividade, né? Então, ele enfatiza esses com uma maior complexidade, né? Quer dizer, pelos estudos da etologia, do comportamento animal, de todas essas pesquisas, a partir de todas essas pesquisas que existem por aí. E na sua taxonomia, ele inclui o que chama de sujeitos heterônomos. Não é heterônimo, né? Porque heterônimo nos conduz a Fernando Pessoa, nos seus eus, mas há alguma coisa, tem alguma coisa a ver a heteronomia com a heteronimia. Mas eu até já falei sobre isso em algum momento, mas não vou me deter nisso agora. Bom, então, ele inclui o que chama de sujeitos heterônomos, ou seja, os que mantêm uma convivência próxima com os humanos e, portanto, se contagiam
dessa proximidade, já que a heteronomia, né, implica a sujeição a uma lei exterior, uma sujeição à vontade de outrem. Tá? E nessa categoria estariam os animais domésticos, rurais, os que são levados para os zoológicos para uma convivência forçada com tratadores e visitantes, além dos que são amansados e adestrados em atividades esportivas, né, entre aspas, como a falcoaria, por exemplo. Essa proximidade, né, entre as espécies... Então, essa proximidade entre as espécies não humanas e a humana propiciaria, sim, a constituição de subjetividades híbridas nesses animais. Tá? O que não os impede, contudo, né, de desenvolver comportamentos de grande densidade, tá? E uma posição ativa dentro de comunidades e grupos interespecíficos, e chegarem até mesmo à condição de pessoas. Tá? E eu penso aqui, né, na cachorra-baleia, da novela Vidas Secas, né, de Graciliano Ramos. Eu penso no cão Rambo, do romance Mira, da portuguesa Maria Velho da Costa. Então, são realmente pessoas não humanas ali. Não porque são antropomorfizadas literariamente, né? Mas porque são consideradas nas suas potencialidades cognitivas, sensoriais, né? Na sua inteligência, os seus afetos e na sua participação efetiva dentro dessas comunidades. Bom, então, isso não quer dizer, né, que considerar certos animais como sujeitos e também como pessoas, né, seja algo meramente antropomórfico. Tá? Como se os chamados próprios do homem, né, e aqui eu uso uma expressão usada pelo Derrida no Animal que Logo Sou, né? Então, como se esses próprios do homem, né, que foram definidos pelo pensamento antropocêntrico, né, que seriam a capacidade de sentir, pensar, criar, sonhar, saber, né, fossem faculdades exclusivas da nossa espécie. E para evocar mais uma vez o Lestel, né, cito: é a nossa noção de pessoa que é antropomórfica. Né? Bom, de fato, e creio que muitos de vocês concordam, né, com essa proposição, o exercício de pensar os animais como sujeitos, indivíduos e mesmo como pessoas demanda fortemente, né, uma reconfiguração das noções de subjetividade, identidade, personalidade, fora da moldura antropocêntrica, né, que incidiu na construção do conceito de sujeito no pensamento ocidental. Derrida, numa entrevista a Jean-Luc Nancy, em 1989, justificou porque raramente ele usava os termos sujeito e subjetividade. Tá? Eu vou citar aqui a justificativa que ele deu, achei importante. Ele diz: porque o discurso sobre o sujeito continua a vincular a subjetividade ao humano. Fecha aspas. Bom, sob esse prisma, né, o pronome quem, né, não deixa de ser muito problemático,
né, por ter sempre se restringido, segundo Derrida, à gramática do que chamamos de linguagem ocidental, e moldado por uma concepção genérica de humano e que exclui, né, todos os demais viventes. Então, se esse conceito de sujeito, né, construído historicamente pelo pensamento ocidental, se apresenta como uma rede de exclusões, né, não seria, então, pertinente buscarmos pensamentos alternativos sobre isso? Como, por exemplo, o que traz o antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro, em seus estudos etnográficos, né, à luz das contribuições das culturas ameríndias. Viveiros de Castro, né, nos seus livros, Consistência da Alma Selvagem, Metafísicas Canibais e vários outros textos sobre o tema, né, assinala a importância do ponto de vista para a constituição da subjetividade, já que, para ele, todo ser a que se atribui um ponto de vista será, então, um sujeito. Ou melhor, ali onde estiver o ponto de vista, também estará a posição do sujeito. A frase do Viveiros de Castro. Né? Sob esse prisma, os animais não humanos, né, que são providos de um ponto de vista, também adquirem o estatuto de sujeitos, né, a quem são atribuídas, aqui de novo uma frase do Viveiros de Castro, né, as capacidades de intencionalidade consciente e de agência que facultam a ocupação da posição enunciativa de sujeito. Fecha aspas. Ou seja, é o ponto de vista, né, que converte quem vê em um sujeito singular, um vivente insubstituível. Né? E sobre essa questão do olhar, nós temos alguns estudos preciosos, né? O olhar dos animais. Um deles, o mais conhecido e talvez precursor, né, é esse do John Berger, Why Look at Animals, né? Que saiu uma edição brasileira muito bonita recentemente, Porque Olhar para os Animais, né? Da editora Fósforo. Então, ele trabalha muito com o olhar, né? Um olhar, e sobre o olhar também Derrida se deteve em algumas passagens, né, do Animal que Logo Sol. Aliás, o ponto de partida foi exatamente o olhar de um gato ou de uma gata sobre ele, né, quando estava ao banho, sair do banho. Então, a questão do ponto de vista, tá? Aquele sujeito que me vê, aquele sujeito não humano que me vê, o que ele pensa sobre mim, né? O que ele vê em mim. Então, o sujeito vinculado a esse olhar, né? O Viveiros de Castro, a partir desse referencial aí das culturas ameríndias, faz essas incursões, né, na noção de sujeito, que eu acho muito importantes para quem lida, né, com esse tema no âmbito dos estudos animais. Bom, disso, nós podemos depreender que o que os animais sabem sobre nós se inscreve no modo como cada um nos vê e nos percebe. Tá? E dada a nossa incapacidade de rastrear esse saber por vias apenas racionais e científicas, resta-nos também imaginá-lo, conjecturar sobre ele, para depois traduzi-lo em linguagem verbal.
E é esse movimento, né, que muitos escritores fazem ao habitarem ficcionalmente o corpo do animal, atribuindo-lhe uma voz, né, e para depois depreender, traduzir o que se passa na esfera íntima, né, desses outros. Quer dizer, e para essa tarefa, torna-se necessário, né, que esses escritores se permitam, e aqui vou me valer dos versos do poeta português Herberto Helder, né, que eu adoro. Então, é necessário que esses escritores se permitam, aspas, pensar com delicadeza e imaginar com ferocidade. Bom, cabe dizer ainda, né, que esse esforço de sondar as subjetividades não humanas tem também a potencialidade de fazerem surgir novas estruturas narrativas e modalidades de expressão. Tá? Até mesmo certos recursos da fábula, né, são incorporados em alguns textos, embora subvertidos em sua função fabular original. E isso se dá, por exemplo, no conto Conversa de Bois, né, de Guimarães Rosa, incluído no livro Segarana, de 1946, e sobre o qual eu escrevi um artigo sobre o tema dessa nossa palestra, e que a professora Verônica mencionou logo no início da sua apresentação. Bom, nessa narrativa, vale lembrá-la aqui, né, um personagem que assegura serem os animais capazes de falar, tá? Conta o caso de dois homens que conduzem um carro de bois pelo sertão do estado de Minas Gerais, que é o meu estado, enquanto os animais conversam sobre os percalços da vida bovina, tá? E sobre como eles veem os humanos. E um desses bois, né, chega a dizer assim: podemos pensar como o homem e como os bois, mas é melhor não pensar como o homem. Então, eles vão ali o tempo todo falar como bois, como eles pensam sobre os humanos e como pensam sobre a vida bovina, um olhar do boi. Na verdade, é um boi ali híbrido, né, também, como a gente tomar essa noção de sujeito, porque é o Guimarães Rosa quem escreve isso, né, quem dá voz a esses bois. Bom, então, se num primeiro momento, né, nós possamos atribuir ao texto rosiano uma feição fabular, né, os animais, os bois pensam, falam o tempo todo, né? E, nesse sentido, eles têm o caráter da fábula. Mas os princípios, né, que norteiam esse texto, né, são distintos dos que regem as fábulas tradicionais. Tá? Isso porque os bois de rosa não aparecem no conto como meras representações do universo humano, né? E tampouco a história possui um caráter moralizante, edificante, né? Quer dizer, os bois rosianos estão longe de apenas significar, enquanto protagonistas da história, algo que ultrapassa os limites da condição animal que os define. Eles são, sim, animais, tá? Que expressam o que o autor imagina que eles falariam se pudessem se valer de palavras. E ainda que a linguagem atribuída a eles seja humana, e não haveria como ser diferente, né? Já que todo animal literário o é, né? Graças aos artifícios verbais próprios da nossa espécie,
percebe-se que o autor adota uma maneira peculiar, né, não submissa às convenções seculares em torno da figura animal, de lidar com os bichos. Né? São palavras, quer dizer, se essas palavras, né, são próprias do humano, isso não quer dizer que, para Rosa, a capacidade de pensar, sentir, ter uma linguagem distinta e uma visão de mundo seja inerente a nós. Né? E aí vem esse esforço da imaginação e da empatia, né, para registrar isso e trazer para um texto literário. Aliás, existem inúmeros poemas e contos voltados para os olhares e pensamentos animais sobre o mundo e a humanidade. Né? Eu ofereci um curso recentemente na Unicamp e apareceram muitos poemas, muitos contos que eu não conhecia, né? Que têm esse olhar animal, o animal como protagonista, ou como narrador, ou como eu poético. São muitos. Bem, e esse é o caso de é o caso também, né, de algumas obras ficcionais de viés biográfico e autobiográfico, que possuem animais não humanos como protagonista ou narradores. Tá? A exemplo do romance Memórias de um Urso Polar, da japonesa radicada na Alemanha, Yoko Tawada, né, publicado originalmente em alemão, né, em 2014. A esse livro se juntariam diversos outros das últimas 2 décadas, como F de Falcão. Estou com esses livros aqui. Aqui. Aids for Rock, né, da Helen MacDonald. Memórias de um Porco-Espinho, do congolês Alain Mabankou. Osso Branco, esse aqui, Osso Branco, de Bárbara Gaudi. E eu soube recentemente do Autobiografia de um Polvo, da francesa Vinciane Desprez. Esse eu ainda não li, né? Eu estou ainda à espera do meu exemplar. Não existe tradução para o português. Bom, eu estou às voltas, atualmente, com uma investigação sobre livros como esses, né? De forma a elaborar com mais consistência o conceito de zooautobiografia. Tá? E é um conceito intrinsecamente vinculado à noção de subjetividade animal. Agora, obras anteriores a essas que eu mencionei também podem oferecer subsídios relevantes para um enfoque mais amplo desse viés zooliterário, né? Como Flush, de Virginia Woolf, né, de 1933, e Timbuktu, do Paul Auster, né, de 1999. Ambas centradas em personagens caninas, e sobre as quais falarei um pouquinho mais adiante, tá? Antes de me deter no romance da Tawada. Eu poderia incluir aqui também os romances de Jack London, tá? Voltados para vidas caninas. The Call of the Wild, né? O Chamado da Selva, e White Fang, né? Caninos Brancos, respectivamente de 1903 e 1906. Emergem aqui, inevitavelmente, né, para essa discussão,
a noção de escrita biográfica e seus possíveis vínculos com as vidas animais. E nós sabemos que a biografia, né, enquanto narração oral, escrita ou visual, né, dos fatos particulares, das várias fases da vida de uma pessoa, sempre foi vinculada à experiência humana e consolidada enquanto tal. Ou seja, o espaço biográfico, né, que pode incluir várias formas de narrar histórias e experiências de pessoas reais, vincula-se convencionalmente a uma noção antropocêntrica de subjetividade e a construção de uma identidade restrita ao humano. Daí que para que o espaço biográfico acolha sujeitos não humanos, as próprias noções, né, de subjetividade, biografia, identidade, né, demandem uma revisão radical. Tá? Afinal, né, como o espaço biográfico, e sobretudo autobiográfico, né, pode abrigar vidas animais? Né, se considerarmos o eu, no caso dos... que o eu, né, no caso dos bichos, só pode ser imaginado e que a interioridade deles se traduz em palavras graças ao convívio homens-animais, a subjetividade inscrita na zoobiografia ou zooautobiografia, né, entra inegavelmente na esfera da heteronomia, né, e se torna heteróclita. Né? Mesmo porque nem todos os textos de ficção, né, centrados em biografias e autobiografias animais, né, atribuem aos seus protagonistas não humanos o papel de narradores diretos, ainda que o ponto de vista seja deles. Tá? E o texto memorialístico, né, que disso resulta, só pode ser considerado uma construção. Então, assim, o cachorro não diz eu. A história dele é narrada em terceira pessoa, mas o ponto de vista é dele. Né? É o que nós chamamos de discurso indireto livre, aí, que é usado, né, por autores para lidar com essa ambiguidade, né? E com esse dialogismo. Então, e nesse território, né, não há como não falar do Flush. Né? Flush, a Biography, esse é o título, né? Uma biografia, considerado da Virgínia, né? Considerado um marco canino, né? Ou um marco do cânone canino, né? Do século XX. Por ter biografado de forma inovadora o cachorro Flush, um Cocker Spaniel que viveu na companhia da poeta britânica Elizabeth Barrett Browning. E graças aos recursos do discurso indireto livre, né, toda a história é narrada sob a perspectiva canina, né, o que nos leva a conhecer os sentimentos, atos, pensamentos do cachorro, e também a intimidade da poeta inglesa com quem ele conviveu. Tá? Então, ao conferir a um cachorro o estatuto de protagonista, né, e privilegiar o seu olhar como ponto de vista da história, a Virginia Woolf escreve um romance bastante ousado, considerando a época, né, em termos narrativos, e, num plano mais amplo, rompe com a secular hierarquia das espécies. Tá? Porque ela reconhece o cão como um outro, né, que pensa, sente, sonha, experimenta o mundo
com as faculdades e habilidades que são inerentes, como o faro, né? Tem uma parte grande sobre os cheiros. E nem por isso essas faculdades são inferiores às que particularizam a espécie humana, né? Então, a escritora contribui com isso para a reconfiguração do papel do animal na literatura moderna e contemporânea, né? Ademais, ela mostra ser possível biografar um ser não humano, né? E mostra como a convivência, né, desse cão com os humanos e essa subjetividade, né, também moldada nessa estreita convivência, né, com os humanos do entorno. Bom, essa obra, né, serviu de referência para o Auster na composição do romance Timbuktu, que tem como protagonista um vira-lata, um cão de rua, né, chamado Mr. Bones, que após a morte do dono, Willie, né, um artista, não gosto de falar dono, né, do companheiro, Willie, um artista profissional da vadiagem, segundo Auster, com quem vivia e perambulava pelas ruas de Baltimore, nos Estados Unidos, vê a sua vida pelo avesso, tá? Sendo obrigado a enfrentar uma série de percalços. Embora o Auster não tenha incluído a palavra biografia no título, né, como fez a Woolf, e nem sabemos se, de fato, o vira-lata Mr. Bones existiu, não há como negar o caráter biográfico, né, e ficcional, ou o caráter de biografia ficcional do livro. Quer dizer, é um livro que evidencia que os cães de rua também são dignos de ter as suas histórias de vida contadas, assim como seus companheiros humanos sem teto também são. O Auster cria, assim, uma biografia canina que, até certo ponto, né, se mistura à história da vida do Willie e explora recursos narrativos que permitem aos leitores entrar no mundo íntimo dos dois, mas sempre sob a perspectiva do cão, né? Tal como acontece em Flush. E, através desses artifícios, de ambos os livros, né, nós temos acesso aos espaços urbanos, às esferas sociais, né, em que os cães biografados circulavam. Muito interessante isso. Então, Londres visto sob o olhar canino, né? As ruas de Baltimore vistas sob o olhar canino. A sociedade, né, vitoriana vista sob o olhar canino. A sociedade contemporânea norte-americana vista a partir do olhar canino. Então, são narrativas que privilegiam, né, pela via da tradução interespécies, o ponto de vista animal, né, numa abertura dos horizontes do próprio gênero biográfico. Tá? Já estou quase no fim. E nesse terreno das autobiografias ficcionais, eu gostaria de enfatizar o livro Memórias de um Urso Polar, né, que é, a meu ver, um dos mais instigantes dos últimos anos. Eu lembro que foi publicado originalmente em 2014, na Alemanha. Saiu no Brasil em 2020. É um livro que nos oferece uma complexa rede de vidas humanas e não humanas, na qual a zooautobiografia e a ficção literária, né, se misturam, né, de uma maneira inusitada. Esse livro está aqui, né? A edição brasileira, não sei se em Portugal já saiu a tradução desse livro. Bom, em 3 partes, ao mesmo tempo
complementares e avulsas, né? O romance traz a história real do pequeno urso polar Knut, que, rejeitado pela mãe ao nascer, né, é criado por humanos no zoológico de Berlim, tá? Tornando-se uma celebridade mundial. Antes, porém, de se centrar, né, nesse urso, né, que ocupa toda a terceira parte do romance, a escritora traz à tona as autobiografias da avó e da mãe do urso abandonado, que também viveram em espaços de confinamento em diferentes países, foram submetidas à exploração em circos e zoológicos europeus e mantiveram complexas relações com a nossa e outras espécies animais. Ou seja, a Yoko Tawada compõe 3 biografias e autobiografias, isso se mistura, né? De ursos em um só livro, a partir de um engenhoso entrelaçamento de mundos humanos e não humanos, e cria-se um intrincado jogo entre primeira e terceira pessoa narrativas, tá? Ao mesmo tempo em que reinventa a prática do antropomorfismo. E como, se não bastasse isso, ainda discute as deploráveis consequências do aquecimento global e das catástrofes ambientais para a vida do planeta. Ao conjugar personagens, situações reais e inventadas, né, sem se furtar também ao uso de elementos oníricos, a Tawada surpreende o tempo todo a expectativa dos leitores. E várias indagações permeiam silenciosamente as páginas do romance, como estas. Até que ponto uma treinadora de circo é capaz de ultrapassar os limites de sua própria espécie para habitar o corpo do animal que ela adestra e vivenciar uma outra subjetividade que não a humana? Em que medida uma ursa polar, em intrínseca relação com os humanos, pode escrever um relato pessoal sobre a sua vivência com eles e ter um ponto de vista sobre o mundo e a humanidade? O que os animais aprisionados em circos e zoológicos podem nos dizer sobre as relações de controle que constituem a nossa sociedade humana, né? E vice-versa? Assim, né, a feição de Virginia Woolf e Paul Auster, mas de um modo bastante diferente, peculiar, e mais atenta, é claro, às demandas do nosso presente, né? Ela faz uso de estratégias narrativas engenhosas para dar voz aos bichos e priorizar os pontos de vista das autoridades não humanas. Contribui, assim, né, para a travessia das fronteiras entre as espécies e evidencia as animalidades, as múltiplas animalidades, né, que constituem o mundo vivo. Quer dizer, esse e vários outros livros que poderíamos abordar aqui dentro desse campo das biografias, né, mas o tempo não nos permite, contribuem, inegavelmente, para uma constatação. Nós, humanos, não somos os únicos sujeitos do universo. A constatação essa que não deixa de instaurar, né, um novo abalo, digamos, sísmico, né, na concepção antropocêntrica do mundo e, em consequência, no próprio conceito sedimentado do humanismo, de humanismo, né?
Não à toa, o Dominique Lestel chamou esse abalo de a quarta ferida do narcisismo humano. Tá? Em suas palavras, eu cito o Dominique, agora a humanidade vive a sua quarta ferida narcísica. Não enxergar essa ferida já é um sintoma. Que ela ainda não tenha sido levada em conta é outro sintoma. E a recusa em considerá-la um problema é um terceiro. Só para lembrar, né, as outras 3 feridas narcísicas foram provocadas por Copérnico, né? A Terra não é o centro do universo, por Darwin, né? O homem é um animal, e Freud, né? O homem não tem controle sobre o seu inconsciente. Então, segundo o Lestel, o homem não é os homens não são os únicos, ou os humanos, eu prefiro usar a palavra humanos, os humanos não são os únicos sujeitos do universo, seria outra ferida narcísica. Bom, se a ciência e a filosofia, né, só agora passaram efetivamente a reconhecer isso, a literatura já há muito tempo tem lidado com a complexidade das vidas não humanas, tá? Criando diferentes formas de encontro com a alteridade animal. Né? Pois, como vimos, a incursão na animalidade é uma experiência que se inscreve especialmente na ordem dos sentidos, né? Da empatia e da imaginação. Mesmo que novas e reveladoras descobertas etológicas sobre as habilidades, faculdades e peculiaridades cognitivas de animais de várias espécies, né, têm sido com frequência divulgadas pela ciência nos últimos tempos, o conhecimento meramente racional e científico não dá conta de traduzir a esfera íntima dessas alteridades para a linguagem humana. Né? É necessário dar um salto, atravessar as fronteiras das espécies, né? E entrar, ainda que por vias poético-ficcionais, né, na subjetividade desses outros, que nos são familiares e estranhos, semelhantes e diferentes ao mesmo tempo. Eu poderia ir mais longe no enfoque, como eu disse, de outros livros, como Memórias de um Porco-Espinho, F. de Falcão, tá? Mas eu fico por aqui para que tenhamos tempo para discutir essa fascinante complexidade da subjetividade não humana no cenário da zooliteratura moderna e contemporânea. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, professora Maria Esther Maciel. Julgo que estamos todos encantadas e encantados com a sua intervenção. Muitíssimo obrigada por esta intervenção tão profunda, que reflete, no fundo, o pensamento a que já nos habituou com os seus escritos, mas ouvi-la de viva voz é outra coisa. Esta reflexão sobre a alteridade, e muito obrigada. E abrimos o campo para as perguntas. Tenho que mudar aqui o meu modo de visualização. Temos aqui 2 modos de inscrição, não é? O clássico, e eu vou fazendo aqui um screen, aqui andar no ecrã para a frente e para trás à procura das vossas mãos. Ou então aquela funcionalidade técnica, já sabem que há uma mãozinha para levantar também, se for necessário, ou se preferirem, as 2 são bem. E também vou dando aqui um olhinho ao chat, quem não possa por alguma razão, enfim, usar da voz, porque está num ambiente muito ruidoso, ou por alguma razão, ou porque está fónico, também pode escrever a sua pergunta aqui e eu leio. Teresa,
Temos uma inscrição. Teresa, força. Ora, não havia nada tão interessante, tive a oportunidade de ouvir justamente o Dominique Lestel antes do confinamento, numa conferência, e nada que tocasse tão profundamente. Aqui ainda mais pelo acervo literário, que de facto toca na cultura portuguesa, brasileira e não só. Eu vou tentar ser muito rápida, para dar espaço aos colegas. A nossa escritora Lídia Jorge, a certa altura, quando teve que tomar posse no Conselho de Estado, que é um órgão para aconselhar o Presidente da República, deu uma pequena entrevista na televisão e em que falou, justamente, e a professora também falou, na necessidade da imaginação na literatura para habitar o corpo do outro e, senão, sem essa imaginação não é possível a empatia, pelo menos ela defendeu esta tese e disse que era isso que ela podia, de alguma forma, trazer a esse órgão, essa sensibilidade. Vamos lá. A certa altura, a professora diz que no século XX os animais estão inscritos de forma mais incisiva na literatura como sujeitos e fundamentou, empiricamente, mais que fundamentou, esta sua declaração. A minha perspectiva é da sociologia, eu sou socióloga, portanto tenho doutoramento nessa área, embora me interesse muitíssimo pela literatura e principalmente por muitos dos autores que citou. E diz, como uma ferida narcísica de Dominique Listel, que nós não somos então os únicos. A minha ideia tem sido, desde 2013, eu estive em França com alguns colegas e trabalhei, este tema começou a interessar. Trazê-lo para a sociologia já foi uma loucura e a minha colega Verónica sabe bem o quão difícil é, não é? Que a sociologia não seja apenas para humanos. E depois torná-lo transversal a várias, transdisciplinar, ainda é outra questão. Mas a minha ideia estando completamente de acordo consigo, é assim, no fundo nós não sabíamos já isto. No fundo as elites, a Marguerite Yourcenar, quando ela até escreve no Tempo, esse grande escultor, o Michel Foucault, quando fala na questão do poder e diz que os matadores foram deslocados, e ela também o diz, para fora, fomos construindo esta invisibilidade, esta objetivação que não nos permite, quando comemos, não é o meu caso, mas para quem comer carne, de separar a carne que está a comer daquele animal, foi um animal vivo. Essa objetivação foi construída. Sabia o Jack London, nos Caninos Brancos, no Apelo da Selva, que a professora citou. Sabiam as aristocratas francesas que escreveram a Descartes, dizendo que o que ele estava a escrever era um disparate. Os animais eram como máquinas. Claro que ele queria defender um ponto de vista. No fundo, tenho a ideia que as elites já sabiam isso e que quem estava, que o pastor que estava com as suas ovelhas, que aqueles que estavam com os animais, também já o sabiam. Dá-me a ideia que fomos construindo muros para negar, como também disse, esta realidade que nos magoa tanto e fomos construindo estes muros de invisibilidade, de objetivação, é a ideia que eu tenho. E no fundo, lá está, eu não cheguei lá pela sociologia, que é a minha área, eu cheguei lá pela literatura. Cheguei lá pela literatura. Neste caso, penso em Marguerite Yourcenar principalmente, e em Guimarães Rosa e também pelo Jack London. Mas até podia pensar noutros nomes. No fundo, foi a literatura que permitiu esse exercício do outro. Agora, dá-me a ideia que, historicamente, nós já sabíamos isto. Não, depois da industrialização, nós quisemos negar cada vez mais. Parece-me que este pensamento se tornou mais democrático. Está ao acesso de todos, disponível, com a urbanização, com o acesso à cultura, com a democratização da cultura. No fundo, tenho a ideia que nós já sabíamos. E pergunto-me se este reflexo na literatura e toda esta obra enormíssima que a professora foi referindo, não será um reflexo dessa mesma democratização e do facto de muitas pessoas que não eram das elites poderem, felizmente, ter acedido a essa possibilidade de, no fundo, escrever sobre, colocando-se no ponto de vista do animal, não é só o sujeito, mas, como disse também o narrador, essa questão. Mas pronto, a minha grande questão é esta, eu tenho sempre a impressão, nós já sabíamos, havia pelo menos dois estratos, também podíamos entrar pelas questões da religiosidade, do esoterismo, etc. Nós já sabíamos, mas dá-me a ideia que houve aqui dois movimentos, um de negação, pelas elites mais puritanas, protestantes, católicas, as autoras feministas tratam disso,
E, por outro lado, um movimento contrário, vamos lá, de democratização e de urbanização e de acesso à educação, que permitiu a eclosão de uma literatura dessa perspectiva, permitiu ver este outro, que não é assim tão radical. Não sei se ele será mais radical. Eu tenho estado a ler uma obra, a biografia do Brasil, não sei se ele é mais radical que a ideia do outro em geral, homem ou mulher, homossexual, heterossexual, negro, branco, estas classificações que nós temos inventado para nos proteger. É a ideia que eu tenho. Não sei se me expliquei bem, mas não, pronto, fica esta ideia. Tenho ideia que nos escondemos, mas que realmente já sabíamos esta verdade. Então, e mais uma vez, muito obrigada. Ainda bem que está a ser gravado, porque é muito, muito interessante. Foi muitíssimo interessante. Obrigada. Eu que agradeço, Tereza, pelos comentários, pelas questões propostas. São muito pertinentes, né, porque elas nos levam a pensar em todo esse movimento, né, do pensamento ocidental, desde os primórdios, e as ambiguidades que atravessam esse pensamento, né, no que diz respeito às relações entre humanos e não humanos. Porque o John Berger, nesse livro, Por que Olhar os Animais, trata muito disso, né, dessa exclusão, quer dizer, da convivência entre humanos e não humanos, né, e como essa convivência foi rompida, né, foi rompida pelo pensamento científico, racional, antropocêntrico, que instaurou, né, essa não só a cisão, como também a exclusão, né, dos animais. E uma hierarquização, né, dos viventes na esfera da vida. Então, o Berger trata, inclusive, da cisão cartesiana, né, que foi realmente um marco nessa ideia de que o animal não sente, não pensa, não é sujeito, é uma máquina, né, e, por isso mesmo, pode ser submetido a todos os experimentos, a todas as práticas de crueldade, e um pensamento, né, que serviu para consolidar a supremacia, tá, do humano na hierarquia dos viventes, né? E essa cisão, né, que está também discutida no livro do Derrida, O Animal que Logo Sou, na literatura, nas artes, ela passa a ser questionada. E também na convivência, quer dizer, quem convive com os não-humanos, quem tem uma relação de afeto com os não-humanos, né, sabe muito bem, né, que eles são sujeitos, né, que eles pensam, que eles sentem, que eles sonham, que eles têm afetos, que eles têm inteligência, habilidades artísticas, inclusive, né? Todos que convivem com os bichos sabem disso, que tem uma convivência mais próxima. Agora, o problema foi essa sistematização de um pensamento antropocêntrico, né, que contaminou diversas áreas, né, desde a biopolítica, né, o direito, a sociologia, a história, tudo. Quer dizer, esse pensamento antropocêntrico, né, se instalou.
né, em todos os campos. E na nossa maneira também, na maneira das sociedades lidarem com esses outros. Ultimamente, eu tenho me detido muito, né, na própria palavra animal, assim, nos dicionários de diferentes línguas, e como os sentidos atribuídos a essa palavra carregam os preconceitos, carregam, né, essa exclusão, carregam todo esse antropocentrismo. Isso se dá a ver realmente em várias línguas. As palavras animal, animalidade, humanismo, humanidade, animalidade, besta, bicho. Né? Quer dizer, um olhar linguístico sobre isso também, né, nos leva a descobrir nuances dessas relações entre humanos e não humanos, né, ao longo dos tempos. Eu não sei se eu consegui responder a sua questão, né? Fiz um comentário mesmo, puxando um ou outro fio que levantou, né, nessa exposição. Claro que sim. Muito obrigada. Muito obrigada. De nada. Professora, temos 4 pessoas que querem intervir. Pergunto se quer continuar neste registro uma pergunta de cada vez, ou se prefere recolher assim um conjunto de questões, ou como é que prefere continuar? Pode ser 1 a 1. Não, professora? Oi? Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? A pergunta dizia que temos 4 pessoas que desejam intervir e perguntava-lhe se pretende recolher mais do que os comentários, as perguntas de mais do que uma pessoa, ou se continuamos neste registro 1 a 1. Como é que prefere fazer? Como é que é mais confortável para si? Acho que é 1 a 1. Muito bem. Pode ser 1 Muito a 1. bem. Então, eu julgo que o Arthur colocou a mão primeiro que a Letícia, mas entretanto, Arthur, estás aí, ok. Porque entretanto, como tinhas a câmera off, então é o Arthur e depois a Letícia e depois o Daniel e depois a Sandra. Obrigada. Bom, primeiro, queria agradecer a Verônica, a organização do curso, da oportunidade aqui já da gente escutar aqui a Maria Esther, também já poder ver aqui a intervenção muito boa aqui da Tereza. E, para ser bem rápido, aqui eu cheguei assim, tive um pequeno lapso na entrada, e não sei se esse detalhe foi especialmente comentado. Mas quando a gente pega a literatura, a referência aos animais é enorme, né? Mas o que seria assim, o específico dessa literatura, Maristela, que você está buscando? É justamente esse tipo de literatura que vai tentar botar o foco narrativo, e aí talvez, né, o termo que você usou, subjetivação, ligado aos animais, seria isso próprio? Ou teria algum critério a mais e que isso fosse num sentido mais ou menos metafórico, no sentido de ser mais voltado para uma fábula ou não? Então, era essa a pergunta. Um comentário que eu diria assim, seria muito rápido, né, também. Que eu entendo que, apesar da gente ter tido toda uma corrente no pensamento filosófico que vem desde de Descartes, nessa direção dessa objetivação da vida animal, mas também a gente podia pensar certos outros aspectos da nossa vida cotidiana, o direito, como ele faz essa divisão entre pessoa e coisa. Eu entendo também, Maristela, que tem essas outras contracorrentes, né, não só nesse mundo ocidental, né, que vão se opor a essa filosofia tal como ela se constrói hegemonicamente, pelo menos até Nietzsche, né, mais tarde até Derrida, mas assim, a experiência das pessoas, dos cuidadores,
das pessoas que convivem com os animais, né, talvez até dos veterinários também, que pudessem ir, o quão cartesianos eles seriam, a gente pode botar essa pergunta, mas eu também fico muito atento ao que alguns autores, você citou o Viveiro de Castro, mas o Felipe Descolat também, né, quando ele claramente, né, num livro como Mais Além da Natureza e da Cultura, ele pega vários exemplos de grupos humanos, né, desde o primeiro capítulo, que ele vai mostrando que o animismo, ao invés de ser uma espécie, primeiro, de algo pejorativo, é uma experiência extremamente interessante, e, segundo, não seria algo isolado, né, por exemplo, das culturas ameríndias, mas teria muito mais expressões mundo afora. Então, eu acho que em certos outros grupos humanos, essas questões, elas, quer dizer, a literatura faria muito mais sentido do que um certo pensamento autorizado em termos filosóficos. Então, dizer assim que essa experiência da literatura ela não está isolada, mas ela tem boas companhias, e companhias em termos, né, de, vamos dizer assim, ainda que a ocidentalização tenha construído essas experiências de outros grupos humanos como minoritárias, mas na variedade ela é muito, talvez, mais presente do que essas formas ocidentais. Fecho mais uma vez e agradeço aqui, né, as indicações. Já tenho, acho que, literatura para mais uns 2 anos aqui, né, de bom proveito. Obrigado mesmo pela fala e pela apresentação. Eu que agradeço as suas considerações, Arthur. O que você diz poderia desencadear aqui uma nova palestra, né? Me detive muito em algumas desses apontamentos, né, no meu livro Literatura e Animalidade, e ao abordar esse percurso, né, da história dos animais na literatura, porque quando você chegou um pouco depois, eu já tinha mencionado, de fato, que é uma literatura, a literatura que me interessa investigar agora, e, sobretudo, a que surgiu a partir de uma consciência dos animais como animais, a entrarem na literatura como animais, e não como símbolos, alegorias, metáforas de algo que os ultrapassa. Existem as fábulas, existiram os bestiários, mesmo uma literatura toda centrada nessa ideia do animal como símbolo a serviço do humano. Então, isso atravessa grande parte da história da literatura. Por isso que eu digo que um passeio pela história da literatura ocidental, e eu me detenho da ocidental, porque se eu fosse incluir a oriental, aí seria algo quase impossível, né? Talvez ainda chegue lá, mas, é claro, eu trago um ou outro elemento. Mas um percurso pela história da literatura ocidental permite-nos também extrair uma história dos animais na literatura ocidental, porque a presença dos animais na literatura está desde os primórdios. Só que, ao longo dos tempos, né, essa maneira de lidar com o universo zoo ganhou, né, outras configurações, ganhou outras nuances. E então interessa-me, sobretudo, pensar, né, sobre a presença de animais na literatura que vê os animais como animais. Claro que, no caso desses autores que eu mencionei, alguns, sobretudo a Tawada e o Guimarães Rosa, naquele conto, fazem uso da fábula, mas fazem uso da fábula para subverter
a própria noção tradicional de fábula. Não é? Quer dizer, porque o que importa ali são os animais. O Graciliano Ramos com a baleia, a cadela baleia. Ali não é... Há quem diga que seja uma visão antropomórfica, né, do animal. Mas não. É porque ele reconhece que um animal é capaz de ter aquelas faculdades, de ter aquelas habilidades, né? No processo de convivência também com os humanos, incorporar muita coisa né, dessa proximidade, e vice-versa. Há uma mistura ali, um embaralhamento. O Graciliano embaralha ali os sujeitos humanos, não humanos, né? E daí resulta um contágio recíproco entre eles. Né? Então, na filosofia, né? Quer dizer, eu mencionei aqui a Descartes, toda a visão antropocêntrica, que é a predominante, né? Mas isso não significa que outros filósofos, na contramão desse pensamento, né, tenham proposto outras visões, né, outros pressupostos. Isso vem desde desde a antiguidade. Você pega Plutarco, por exemplo, foi uma figura importante, né? Você pega Schopenhauer, você pega o meu favorito, que é Michel de Montaigne, na sua Apologia de Raymond Sebon, né, que está lá nos seus ensaios. Ele é um anticartesiano por antecipação. Né? E o pensamento de Montaigne, no que diz respeito não apenas à supremacia, né, da racionalidade humana, ele faz uma crítica contundente, né, à razão antropocêntrica. Né? Além disso, ele fala dos animais e das suas habilidades, assim, de uma maneira prefiguradora do que os estudos, de todas as descobertas, né, que foram feitas pelas ciências etológicas, né, modernas, contemporâneas. Quer dizer, muito do que o Montaigne diz lá no seu ensaio do século XVI está hoje confirmado pelos estudos científicos. Então, muitos filósofos também anteciparam essas questões, não apenas a literatura. E esses filósofos, há outros, Nietzsche também, né? Nietzsche, a maneira como Nietzsche lidou com a questão dos animais. É um olhar que se desvia dessas convenções filosóficas, né, que assentaram todo um conjunto de preceitos, que se transformou na base para uma hierarquia. Então, é um tema muito complexo. Eu percebo que muitos cientistas contemporâneos têm escrito obras que se aproximam da literatura, ou que se valem de recursos da literatura, tá? Para falarem sobre as suas descobertas também, sobre as habilidades dos não-humanos. Eu cito aqui, tem esse livro recém-lançado aqui, O que diriam os animais, da Vinciane Després, que é uma etóloga.
Há também Escute as Feras, né, da Natácia Martin, que é também uma antropóloga, que escreveu uma obra literária, falando da sua própria experiência com um urso, né, que desfigurou o seu rosto num encontro né, extremamente tenso e intenso. Então, são muitos os... Há um outro biólogo italiano, né, que é o Alessandro Boffa, que usou os seus conhecimentos da biologia, né, para escrever contos que se articulam um com o outro e acabam por compor uma obra bem coesa, né? Então, não são poucos os cientistas, filósofos, que têm recorrido aos artifícios literários, que têm recorrido aos recursos oferecidos pela ficção também, para divulgar as suas ideias. Tem um outro aqui, que é esse. Aqui, ó, Bill François, A Eloquência da Sardinha. Né? Ele faz um relato sobre o fundo do mar, né? Sobre os peixes, sobre toda a vida das profundezas, e encontra elementos impressionantes, sabe, no que diz respeito às habilidades não humanas dos viventes que estão, né, que habitam essas profundezas das águas. Deixa eu ver se tem algum outro aqui. Não, os outros estão na minha estante. Eu separei esses porque, a meu ver, são assim, os que mais me tocam, mais me interessam. Bom, há algumas perguntas aqui também no chat. Né? Verônica, como que nós vamos fazer? Ainda tem duas perguntas, ainda tem duas pessoas de mão erguida, havia três, mas uma pessoa se calhar teve de sair, já temos aqui a Letícia e o Daniel, se calhar, como também já nos estamos o tempo vai se esgotando, podíamos recolher estas duas perguntas, o que é que acha, professora, da Letícia e do Daniel, seguidas, depois, se entender, comentar sobre elas, e depois então as do chat, se achar bem. Tá bom, mas Arthur respondia a sua pergunta? Acho que eu diria que mais que respondeu. Acho que você me botou mais perguntas, mas como o tempo é imperioso, temos que ir para as outras, e acho que a conversa boa é aquela que deixa a cabeça da gente formigando. Então, pois é, seria bom uma conversa ao vivo sobre isso, um debate. Né? Isso aí seria interessante. Até mesmo com um vinho, para estimular mais Fica já o convite. Está o convite feito para ser aqui em Lisboa, esse encontro. Fica já aqui. Eu me ponho de acordo. Ótimo. Muito bem. Bem, temos aí um personagem entrando em cena aí. Aqui no meu, pois, este personagem é uma habitué. É a Coco. Então, Letícia, podemos recolher as perguntas que faltam, professora? Letícia Daniel. Bom, boa tarde, eu sou Letícia, né? Eu sou uma pesquisadora da área da gestão e das organizações, então, assim, estou junto, né, com o grupo da Verônica para aprender um pouco mais sobre os animais, e eu quero muito agradecer a professora Maria Esther enfim, por essa brilhante intervenção, pela fala, acho que muito inspiradora, muitos pontos importantes, né, para a gente refletir sobre. E, assim, especificamente me toca esse tema, né, porque nós fazemos parte, né, nós temos um coletivo no Brasil, inclusive, em que a gente tenta pensar a partir de uma série de artifícios, né, de uma série de questões, como que a gente pode desantropocentrar um pouco mais a gestão, as organizações, e como que a gente pode pensar
formas diferentes, né, de organização social, de organização da cidade, de organização, enfim, e acho que num movimento muito recente, né, nós temos visto, e acho que isso tem a ver até com a última parte dessa sua resposta, dessas conexões com a literatura, né, e com a arte de forma geral, né, de como que a arte ela tem nos provocado tem nos provocado reflexões sobre o que nós podemos fazer de diferente. Acho que aí a gente tem uma importância muito grande da ficcionalização, da fabulação nesses processos de buscar imaginar com ferocidade, de pensar, né, essa construção das alteridades radicais, como, né, você mesma falou na sua intervenção. Então, na verdade, acho até que uma parte da minha pergunta foi respondida nessa última, mas acho que seria mais nesse sentido, assim, de pensar qual seria o papel, então, da literatura, né? Como é que a gente pode fazer essas conexões para quem não trabalha, né, nessa área, para quem não é um escritor, como que a gente pode se provocar essa imaginação a partir da leitura, a partir do exercício até da fabulação, da ficcionalização, né? E, enfim, como que nós podemos nos utilizar desses artifícios que a literatura nos coloca para que a gente possa imaginar uma sociedade diferente, mais respeitosa, menos antropocêntrica, enfim, seria mais nesse sentido de provocar um pouco mais para falar sobre essas questões, para além simplesmente da escrita científica, que já vem se utilizando bastante, né, dessas formas diferentes de escrita, mas como que nós podemos nos provocar em relação a isso. Obrigada. Obrigada, Letícia. Há pouco tempo até participei de um evento organizado pelo Luiz Henrique, né, que está aqui, professor lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e um evento voltado exatamente para a educação, né? Como levar essas questões da biologia, da literatura, na relação com os animais, né, para a educação, né, e estimular os estudantes a pensarem, né, sobre esses limites e liames entre humanos e não humanos, sobre as controversas relações, né, que nós mantemos o tempo todo com eles, né, que estamos mantendo, já mantivemos, e então acho que tudo isso tem a ver com a sua pergunta, né, porque é de levar mesmo para as pessoas que não estão, de fato, ligadas à literatura, ou ligadas à filosofia, né, à sociologia, enfim, a questões de âmbito mais intelectual, digamos assim, né? Como levar isso para essas pessoas? Eu acho que passa mesmo por pelo exercício da empatia, né? Quer dizer, de estimular esse exercício da empatia. E, é claro, políticas públicas, novas medidas de ordem jurídica, sabe? Isso tudo contribui. Isso tudo contribui para que haja uma conscientização. Quer dizer, de levar essas ideias, de levar essa sensibilidade, né, de levar isso tudo também, né, para as salas de aula, né, para as crianças. Né, as crianças têm assim, uma intrínseca relação com os animais, sabe, que, infelizmente, acabam sendo contaminadas ao longo do tempo por esse antropomorfismo. Que as crianças têm essa sensibilidade, né, muito, muito forte em relação a essa interação, essa afinidade. E eu acho que tudo passa por aí, é pela educação. Né, Luiz Henrique? Acho que passa por aí, sim, um processo de educação.
Antes de passar aqui O ativismo, né? Mesmo o ativismo é importante. E levar isso também para os ativistas, né? É importante. Uma vez me perguntaram, você é uma ativista? Você fica só na literatura ou não? Eu falei, bom, como professora, como escritora e tal, eu lido com essas questões na literatura, na filosofia, no pensamento, não tem como sair disso. Eu acho que a contribuição que a literatura pode dar é muito grande, exatamente porque aponta vias que a ciência, né, que a vida prática e tal, não apontam, e que podem se somar ao que as contribuições de outras áreas, mas tem um papel muito importante, né, porque atinge a sensibilidade. E agora, tudo bem, como pessoa civil, né, na minha condição civil, na minha condição de cidadã, aí sim, eu tenho uma postura, realmente, eu não sou de levantar, de ir para a rua, de fazer movimento, não, mas eu dou a minha contribuição nesse sentido. Né? Eu tenho a minha... eu dou a minha contribuição via literatura. E via a minha convivência também com os bichos, né? Com os animais, que vem desde criança. Desde a época em que eu vivi na fazenda, na quinta do meu pai, né? Meu pai era produtor rural e eu tinha uma relação muito estreita com essa vida natural. E a relação com os animais em geral, com os cachorros, os gatos, as galinhas, os insetos. Agora mesmo, é impressionante. Sempre que eu estou aqui no meu escritório, tem um jardim em frente, um terraço com um jardim, sempre aparece um pássaro, um bem-te-vi. Eu não sei se em Portugal bem-te-vi é conhecido como bem-te-vi. Aparece aqui, né? Até morcego de vez em quando aparece, pousa aqui. Então, essa convivência, eu acho que possibilita, e as pessoas, claro, tem muitas maneiras de lidar com esse campo. O ativismo é importante, muito importante, a educação é muito importante, a leitura é muito importante. Então, é todo um conjunto de fatores que entram. Muito obrigada. E assim já visitamos ali uma das perguntas que estava no chat. Se calhar passava agora então a palavra ao Daniel e depois a seguir ficamos com as perguntas do chat. Ainda temos aqui umas 2 ou 3. Daniel. Boa. Obrigado, professora Verónica. Obrigado também à professora Maria. A professora Maria, fez uma intervenção fantástica, acho que isso é unânime por todas as pessoas que estão aqui presentes, e falou muito e tocou muito numa visão antropocêntrica, na forma como atualmente e também na história se tem visto os animais, nomeadamente que os humanos estão na hierarquia dos seres viventes. A minha questão é esta é uma visão antropocêntrica ou é uma visão androcêntrica? Ou seja, é o homem que está na hierarquia dos seres viventes antes de tudo. Obrigada, Daniel. Eu acho que faz sentido essa pergunta. Porque, quando eu falei assim, eu prefiro falar humanos e não homens, eu pensei exatamente, é porque eu penso dessa maneira, não é? Você não tem que falar de homens e animais. A palavra homem está muito... ela é excludente, né? Ela é excludente dentro desse pensamento antropocêntrico. Eu prefiro falar humanos, que aí envolve homens, mulheres. E olha,
essa hierarquia, né, ela é muito complexa também, né? Tudo isso é muito complexo, muito intrincado. Quer dizer, como diz a Luanda ali, a Leandra Francino, o androcentrismo, né, está na gênese do termo antropos, né, desde a antiguidade. De fato, né? E há várias pesquisadoras contemporâneas que têm lidado com a questão dos animais, relacionando ao feminismo também. A Donna Haraway é uma delas, né? Há várias outras que têm lidado com isso. A própria esse livrinho aqui, que eu acho interessante também, da Elisabeth de Fontenay e a Pasquier, Marie-Claire Pasquier, Traduire de Parler de Bête, né? E fala também de questão das figuras femininas. A própria, ela chama, eu a citei aqui, a propósito do Coetzee. Citou Vinciane de Pré. A professora citou Vinciane de Pré. Vinciane de Pré, Vinciane de Pré. E há outras pensadoras contemporâneas, né, que têm questionado, né, esse androcentrismo, também na abordagem do humanismo, também na abordagem da questão dos animais, das relações entre humanos e não humanos. Há estudos bem recentes sobre isso, né? Essa hierarquia ainda levanta, né, outros pontos relevantes, a meu ver, que é o Montaigne trata disso, né, o Derrida trata disso, a Donna Haraway, a Marjorie Garber, que é a que eu queria mencionar, né, também, que é essa, como que a marginalização dos animais na escala dos viventes, tá, contribuiu para a marginalização de determinados humanos dentro da escala, dentro da hierarquia também dos viventes. Tá? Por quê? Por serem associados à animalidade. Né? Então, é a biopolítica. Né? O Coetzee trata disso também, né? Naquele romance Desonra. A própria Elizabeth Costello, no A Vida dos Animais, levanta essa questão, muitas vezes, que a maneira como nós tratamos os animais se reflete na maneira como nós tratamos os próprios humanos. O Foucault lida com isso também em alguns dos seus... Aquele que ele fala do... Vigiar e punir. Das prisões. Será o vigiar e punir? Vigiar e punir. Isso, vigiar e punir. Ele fala isso, né? dos prisioneiros, né? Associados, aquela coisa, né? Dos prisioneiros de guerra, os prisioneiros, as pessoas marginalizadas, associadas aos animais, por isso mesmo excluídas, né? Colocados naquele navio, aquela nau, né? Aquele navio que levava os loucos. Os loucos também associados aos animais. As mulheres também, né? Muito. Por que essa coisa do androcentrismo? Por que tantos nomes de animais são usados pejorativamente para desqualificar as mulheres?
né? Isso tudo demanda um estudo. Isso tudo demanda uma reflexão. Como que essa maneira como nós lidamos com os animais reflete em inúmeros outros campos das nossas relações, né? Contribui para as questões de gênero, assim, a relação entre gêneros, entre raças, entre etnias, entre tudo está no centro. Infelizmente. Espero que isso se altere. E cursos como esse que Verônica organiza, né, podem iluminar muito, né, muitos desses pontos que não se circunscrevem, né, somente a literatura, né, a filosofia, esse grupo aqui, né? Não, de forma alguma. Eu acho que a pergunta do Daniel foi assim, né, foi no ponto, assim, para pensarmos essa expansão, né, para uma reflexão muito, muito mais ampla. Sem dúvida. Retomando aqui a grande ligação que há entre a questão, e também foi muito trabalhada pelas feministas, com as questões de género, e no fundo com todos os grupos despossuídos de poder, não é? Como também referiu. A esse respeito, referia aqui um comentário também que foi colocado no chat da nossa Cláudia historiadora, Cláudia Castelo, refere um autor, Rui Duarte Carvalho, na fronteira entre a literatura e a antropologia, portanto, iluminando também esta interdisciplinaridade. Há uma coisa que a interdisciplinaridade nos pode dar esta pluralidade de olhares, e que escreveu, segundo ela, páginas belíssimas e pungentes sobre os bois e a relação dos pastores Covale do sul de Angola com as suas manadas no meio adverso. Portanto, esta às vezes também invisibilidade, não é, do que se passa em certos países, como países que também não estão, que são periféricos em relação ao centro do mundo, não é? Centro entre aspas. Também este comentário também nos ajuda a trazer este tópico aqui para cima da mesa, não é? E com isto aproximamos largamente do final, e eu vou ter que estar aqui a fazer este papel. Ainda temos 3 minutos, portanto ainda podemos usá-lo e bem para ver outras perguntas. Tem aqui um conjunto também no chat de agradecimentos, professora, de elogios, a relação com o ativismo, que já referiu numa das suas respostas, esta importante relação e esta aparente tensão entre o estudar e o agir, não é? Digo aparente porque se não quiséssemos agir também não íamos estudar, portanto estamos aqui exatamente para desenvolver este pensamento crítico, mas já referiu um pouco esta questão, a importância da educação, este convite colocado aqui pela Rubina de levar este debate à escola secundária, portanto quando a professora estiver em Lisboa será certamente uma oportunidade que pode querer aproveitar. Obrigada, Rubina. Realmente, e temos aqui outras colegas da área de educação e colegas também do Brasil, esta questão da educação interessa-nos muitíssimo, não é? A educação a todos os níveis, não só este do ensino superior em que estamos todos já relativamente formados, mas principalmente ao nível das crianças mais novas, sendo que a filosofia às vezes só começa a ser ensinada mais tarde e bem pequenas as crianças entram em contacto com as grandes questões filosóficas que as aproximam ou afastam dos animais, consoante o caso. Portanto, decididamente um tema muitíssimo importante. A literatura como ferramenta de mudanças, aqui enunciado pela Tatiana, e depois as questões que já vimos do androcentrismo e da hierarquização, que também foi uma das primeiras questões colocadas aqui no chat sobre a questão da hierarquização, e também da hierarquização entre espécies, não só entre o humano e os outros animais, mas entre as próprias espécies de animais. Seria uma questão que eu teria para colocar, ficará para outro encontro, sobre como é que a literatura tem tratado outras espécies, porque dos muitos e riquíssimos exemplos que nos deu-nos principalmente exemplos de mamíferos, não é? O urso, etc. E tenho muita curiosidade de conhecer
o seu pensamento sobre como é que a literatura tem tratado, por exemplo, os insetos, como é que é esta coisa de nos colocarmos no olhar de espécies que representamos geralmente como menos indivíduos, não é? Por exemplo, as abelhas, ou que tendamos a pensar nelas como parte do enxame e não tanto como um indivíduo, mas isso vai certamente ficar para outra ocasião. E depois mais agradecimentos e louvores. Depois este chat também vai ser gravado, nós depois quando terminamos a sessão, julgo que isto também grava e portanto farei chegar também estes comentários de parabéns, e queria agradecer. Antes de lhe dar a palavra para ter a última palavra, eu queria só, em nome de todos os que estão aqui na sala e dos que não estão, os meus colegas que fazem este curso comigo, agradecer-lhe muitíssimo este contributo, por ter aberto desta forma brilhante o nosso curso. Acho que não podíamos ter começado melhor. Estou mesmo muito feliz e estou certa que partilho aqui da alegria dos colegas e dos nossos alunos. Muito obrigada e dou-lhe a palavra para terminarmos. Bom, eu que agradeço a atenção, ao interesse, as perguntas e, sobretudo, a interação, né? Com temas que, a meu ver, cada vez se tornam mais relevantes e urgentes para pensarmos a nossa condição de viventes no planeta. Porque, além dos animais não humanos, né? Dos animais humanos, existem os não humanos que não são animais e que também participam, né, dessa orquestra da natureza. E tudo isso compõe, né, a vida, compõe a nossa trajetória, né, a nossa jornada, né, pelo mundo, e corremos o risco cada vez maior disso acabar, sobretudo no Brasil, né, com a devastação da natureza, a devastação da Amazônia, a devastação do Pantanal, do Cerrado, nefastas levadas, né, para o povo brasileiro, e que destroem não apenas a nossa vida social, mas o próprio, na sua amplitude, né, urbana e também, claro, sobretudo, enquanto natureza. E então é isso, tá? Esse tema. Agradeço a oportunidade de estar com vocês e parabenizo a iniciativa da Verônica, tá, em organizar esse curso, em promover esse curso, que tenha esse caráter transdisciplinar, né? Que inclui áreas de todos os conhecimentos. É isso, muito obrigada, uma boa noite para os que estão em Portugal, um bom final de tarde para os que estão no Brasil. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a todos e aos inscritos, todos pela presença, pelos contributos, pela excelente discussão. Acho que estamos de acordo que foi contributos, perguntas interessantíssimas que estimularam muitíssimo o debate. Obrigada. E aos inscritos no curso. Agora encontramos-nos às terças e quintas-feiras. Agora vai ser assim durante uns tempos. Portanto, cá nos vemos na próxima quinta-feira. Obrigada a todos. Um bom curso para vocês todos. Obrigada. Obrigada. Professora, se quiser ficar